Tu pode ter a Com melhor certeza. preparação física, pode ter a melhor medicina, pode ter um programa de reabilitação perfeito. Se tu não der o combustível pro cara que é a nutrição adequada, Não esse cara adianta ele vai nada. quebrar, né? Todo mundo quer cuidar de jogador de futebol, entendeu? E quando tu tá dentro do clube é ruim isso. Eu acredito sempre numa nutrição bastante simplificada em época de rede social, de internet, de criação de moda, porque assim, hoje em dia todo mundo quer criar conteúdo e todo mundo quer criar um problema novo para ela mesma resolver. Então, cara, eu sempre falo que o básico funciona. Não é segredo para ninguém que o calendário do futebol brasileiro é praticamente um adversário a mais ali para os jogadores e para as comissões técnicas também, né? Quanto mais jogos, mais desgaste físico, mais viagens e menos tempo de recuperação. E é justamente aí que a nutrição tem um papel fundamental no rendimento do atleta. E para conversar sobre a importância do papel da nutrição, o convidado desse vídeo aqui é o Bruno Guerra, que é nutricionista do time profissional do Grêmio. Então, se você ficou curioso, ficou interessado, fica ligado e vamos para o vídeo. Bruno Guerra, gostaria de começar agradecendo aí você ter aceitado o meu convite, participar aqui desse bate-papo comigo, seja muito bem-vindo. E para começar, né, gosto de conhecer mais sobre o profissional, então eu sempre pergunto sobre a formação acadêmica, né? O que você estudou e onde você estudou também. É, eu agradeço o convite, Ana, por estar expondo meu trabalho aqui. A nutrição no futebol é uma área pouco conhecida ainda, né, dentro da nutrição em si. E, cara, minha formação, ela se dá na Universidade Federal de Ciências da Saúde, né, eu me graduei nutricionista ali, que é uma universidade aqui em Porto Alegre. Eu sou pós-graduado em nutrição clínica esportiva também, por uma instituição chamada IPGS, que também ela é aqui de Porto Alegre. E eu tenho qualificações e cursos de extensão vinculados à nutrição no futebol também, por plataformas externas, né? Mas é a qualificação que eu mais tenho buscado ultimamente. Boa. E agora mais sobre a sua trajetória profissional, né? Como é que você chegou até o Grêmio, né? Quais as outras experiências que você já teve aí no caminho? Cara, eu entro no Grêmio, é muito engraçado, né? Porque eu me formei em agosto, eu acho que eu me formo em agosto, e em outubro, 1º de outubro, eu sou funcionário do Grêmio. Então Caramba, foi uma coisa muito rápida, assim, de oportunidade de mercado mesmo, né? Abrir um processo seletivo. E aí precisava de um outro nutricionista dentro do setor. E aí cara, é aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, né? Enfim, tem a competência associada ali ao processo seletivo, né? Eu não conhecia ninguém, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, futebol só entra amigo de amigo. Cara, eu não conhecia absolutamente ninguém lá de dentro do clube. E aí abriu esse processo seletivo, eu participei, fiz todas as etapas, fui aprovado. E aí hoje, né, há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, completei 2 anos de clube. E foi isso, foi uma transição muito doida, assim, né? Pensando na temporalidade de formado, 2 meses de formado, estar dentro de um clube, realizei um sonho, né? Eu tinha essa meta de trabalhar dentro do Grêmio até os meus 30 anos de idade, era uma meta de vida, né? Eu hoje eu vou fazer 28 anos e já tô aí com quase 2 anos de casa, então tô bem, bem feliz mesmo. E, cara, pensando em experiências, assim, na graduação, eu fiz alguns estágios em hospitais, né? Universidade pública, ela é muito vinculada à pesquisa também, então participei de alguns projetos de pesquisa, publiquei meu artigo de trabalho de conclusão de curso numa boa revista, né, numa revista A1, participei de outras publicações também, então eu tinha essa vida muito vinculada aos dados, enfim, revisões temáticas, pesquisa mesmo. E aí eu caí no mercado de trabalho, agora, né, trabalhar um pouco mais da vivência ali. E aí essa transição foi super bacana, cara, super tranquilo, assim, apesar de eu ter uma experiência bastante diferente da que hoje eu tenho no Grêmio, essas vivências elas foram se somando, assim, e no fim das contas valeu super a pena. com certeza. Agora eu queria te perguntar como que é o seu dia a dia dentro do clube e quais as suas principais responsabilidades. Cara, a rotina ali dentro do Grêmio, né, como é que funciona para até para o pessoal que está assistindo entender. Geralmente os treinos são ou pela parte da manhã ou pela parte da tarde. Não é geralmente, né? É um ou outro. Então, ou a Uhum. gente tem esse treinamento pela parte da manhã, independente do dia, ou pela tarde. Isso depende muito do microciclo semanal. Então, pô, se o treino aqui vai ser mais intenso, aqui vamos jogar para tarde para ter uma janela de descanso maior. Enfim, isso é bem Uhum. coordenado ali pela comissão técnica e pelos preparadores físicos.
Cara, o treino sendo pela manhã, eu geralmente chego no clube 7h, 7h30 da manhã e já vou pro café da manhã, né? Eu e o meu colega de setor. Então a gente tem a responsabilidade de ficar no refeitório, fazer alguma avaliação de atleta, se precisar, dar alguma ajuda, o cara tá em dúvida do que comer, aquele dia não tá se sentindo muito bem, enfim, tu tem que estar ali para fazer essa assessoria, né? Mesmo se ninguém te perguntar nada, tu tá sentado ali, tá dentro do teu local de trabalho. Depois disso, a gente tem o pré-treino que a gente chama, né? Que seria a suplementação ali. A gente tem um local dentro do CT que a gente faz a suplementação dos atletas. Depois disso, tem todo aquele esquema de organizar, lavar, higienizar, né? Que isso é feito pelos próprios nutricionistas. E depois a gente parte para uma parte pós-treino. Então, que ela é bastante semelhante a esse pré, né? Só que é uma suplementação pós-treino e depois disso os atletas então almoçam no clube, tá? Então sempre essa refeição pré e pós treino, independente se ele ser pela manhã ou pela tarde, ela é no clube, né? Então Uhum. vamos pensar numa hipótese da tarde. Da tarde o atleta chegaria ali em torno de 2h, 2h30 no clube, no CT. Esse atleta ele também vai para o refeitório, faz todas as etapas ali de avaliação, faz o peso, cadastra, enfim. Depois do refeitório, ele tem esse momento de suplementação, depois treina, suplementa após, vai para o refeitório e aí vai para casa. Então, sempre essa janela assim, de ir para o refeitório, né? Obviamente que em outros setores ele tem outras atividades, eles vão para academia, fazem uma mobilidade, enfim. Alguns atletas que relatam alguma dor vão para fisioterapia, mas pensando, né, na nutrição em si, seriam Uhum. essas rotinas, né, de chegada do refeitório, suplementação, treino, suplementa após e vai para o refeitório e aí vai para casa. Aí, claro que no meio disso, né, a gente usa, por exemplo, o horário do próprio treinamento, que fica 1h30, 2 horas, a gente usa para atividades administrativas ou para outro tipo de coisa. Precisa preparar algum malote para vai ter uma viagem, vai ter um jogo em Fortaleza, não sei, dando um exemplo aleatório, assim. Uhum. Aí a gente precisa preparar tudo, levar os suplementos em garrafas descartáveis, levar as coisas para o vestiário. Então, toda essa preparação desse bastidor lá para a viagem, ela é feita nesses horários livres, assim, né? Uhum. Então, geralmente a distribuição do setor é utilizada, ou de horário do setor é utilizado dessa forma. Uhum. É bom que já vai aproveitando o tempo, né? Já vai otimizando o tempo. Uma atividade que vai ter que É, fazer de qualquer forma, então já aproveita o é, horário do treino para fazer, isso aí. claro, claro. Como que a sua função se entrega ali, se entrega não, né? Como que a sua função se integra com a comissão técnica ali e o pessoal do condicionamento físico também, né, os preparadores físicos? Cara, na verdade, todos os departamentos ali dentro do Grêmio são interligados. Então, se tu pensar o departamento de fisiologia, fisioterapia, preparação física, os próprios massagistas, né, os próprios médicos, enfermeiro do clube, a nutrição, então todas as áreas são interligadas, as áreas da saúde, né? Nesse Uhum. último ano a gente passou por um processo de como é que eu posso usar um termo, assim, de integração do departamento médico, que foi a criação do departamento de ciência, saúde e performance, coordenador é o Rafael Barlesi, e, cara, dentro desse departamento a gente tem relatórios, né, que inclusive é feito pelo William, que eu acho que já conversou contigo aqui no canal. O Sim. William é analista de dados lá do Grêmio, então ele integra os dados de todos os setores e a gente tem as avaliações. Então, por exemplo, quando a fisiologia faz a avaliação física do atleta, a gente vê o percentual de gordura tá alto, a gente precisa intervir. Ou se a gente vê nos relatórios lá do quão cansado esse atleta tá, se ele tá com algum tipo de dor, a gente faz intervenção também. Bom, essa alimentação não está sendo suficiente. A gente precisa Uhum. pensar talvez num suplemento, alguma coisa. Claro que isso é muito mais complexo, mas estou te dando algumas ideias assim Sim. do como que isso se dá no nosso dia a dia, né? Então, cara, esses setores são totalmente ligados, né? A parte médica também direto está em contato com os coordenadores de todas as áreas para a gente cuidar melhor desse atleta, né? Mas hoje tem esse corredor de informações dentro do Grêmio para a gente poder ter um melhor cuidado também e dar uma melhor assistência pro jogador. Foi esse o tempo que era cada um no seu quadrado, né? Hoje é Ah, foi. multidisciplinar, né? Um trabalho complementa o outro, né? Não, hoje em dia não. Cara, eu costumo dizer assim que se a gente olhar 5 anos para trás, o futebol ele já não é mais o mesmo em termos de saúde e performance, né? Hoje Uhum. os clubes estão se profissionalizando demais. Série A, cara, se tu tiver essa coisa assim de, vai ficar um médico lá
dando laudo, passando remédio, vai ficar o fisiologista falando com o treinador. Cara, essas coisas não dão mais certo, né? Tu tem que integrar, porque se tu quiser potencializar a performance da equipe, tu tem que integrar os setores. Uhum. Então, esse é um dos grandes ganhos aí que o Grêmio teve nos últimos tempos, e acredito que as grandes equipes do Brasil estão fazendo isso, sempre com um coordenador acima, integrando todo o conhecimento. Porque senão é um movimento automático, né, cara? Não é nem culpa de quem tá ali, mas tu vai ficar na tua sala, o cara vai ficar na dele, só quando der um problema muito grande que o cara vai conversar contigo, né? Mas, na verdade, o bom desses departamentos que têm surgido no Brasil e na Europa já tem há mais tempo é justamente a importância da integração, da multidisciplinaridade, né? Então, a Uhum. gente vê isso muito. Eu me lembro, quando eu fazia estágio em hospital, tinha muito isso já, do médico falar com a fono, da fono falar com o nutricionista, como é que vamos alimentar, a vida e tal. Só que no esporte eu acho que isso era ainda um tabu, né? Mas Uhum. hoje, cara, graças a Deus, assim, tem mudado esse panorama e isso só quem ganha são os atletas, né, que estão ali dentro do clube. Sim, tá mudando para melhor, né? Felizmente. Exatamente. Quais são os princípios e filosofias nutricionais que você sempre tem em mente durante o seu trabalho? Cara, esse é um termo bastante amplo, assim, para a gente pensar, né? Mas vamos lá, é uma pergunta também que é interessante. Cara, princípios. Eu acredito sempre numa nutrição bastante simplificada, em época de rede social, de internet, de criação de moda, porque assim, hoje em dia todo mundo quer criar conteúdo e todo mundo quer criar um problema novo para ela mesma resolver. Então, cara, eu sempre falo que o básico funciona, né? Desde o atleta de alto rendimento, que precisa de muita caloria, muita proteína, muito carboidrato, até a pessoa que vai num consultório e quer melhorar o estilo de vida. O que é interessante, né, pensando nesse contexto, é tu ter primeiro uma boa relação com o atleta, né, para poder passar isso para ele e ele ter confiança em ti, porque muitas vezes o Uhum. profissional fica meio distante, não, minha opinião é essa. Aí o cara, tá, mas eu já vi uma opinião diferente, eu concordo com a outra e não contigo. Uhum. Então, cara, senta de frente com o atleta quando for conversar, atender e, e faz essa explicação, né, do porquê que tu pensa daquela forma. Então, eu acredito muito nisso. No futebol, a gente acaba usando muito suplemento alimentar, né, que é uma coisa que talvez se faça menos com públicos sedentários ou que se exercitem de forma moderada, mas sempre quando a gente vai fazer a prescrição de suplementos, também explicar o porquê, né? Olha, nós estamos colocando um suplemento de proteína aqui no pós-treino porque tu precisa de uma recuperação muscular mais otimizada do que talvez tu fosse só fazer o teu almoço ali que não daria conta da demanda. A gente Uhum. vai utilizar um suplemento de carboidrato pré-jogo para a gente ter um aumento na glicose, para te poupar o teu glicogênio muscular. A gente vai fazer uma suplementação de cafeína para aqueles que necessitam de um estímulo pré-jogo, mas não é para todo mundo. A cafeína não é um suplemento que qualquer um pode usar, principalmente pessoas muito magras, porque pode ter um estímulo, pode ficar meio tonto, pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, Uhum. assim, esses tipos de insights tu tem que estar o tempo todo conversando com o cara, porque eles são o atleta de futebol, ele primeiro que tem mudado o perfil, eles têm buscado mais informações relacionadas à alimentação e nutrição, né, bem como outras as áreas também, mas também eles sofrem influência de muita gente fora. Então todo mundo quer cuidar de um jogador de futebol, entendeu? E quando tu tá dentro do clube é ruim isso, porque daí tu tem que fazer o contraponto, olha, cara, isso aí que o cara tá querendo te vender um Uhum. protocolo para ganhar dinheiro em cima de ti, mas na verdade que o cuidado que tu precisa tu está tendo aqui dentro do clube. Caso a gente não tenha alguma coisa para te oferecer, a gente vai, né, vai tornar isso claro, o clube não tem como custear, tu precisa buscar isso fora. Mas em 100% dos casos, cara, eu até hoje pelo menos não peguei nada que o clube não pudesse oferecer assim para o atleta, né, que ele precisasse. Então a Uhum. gente tem que estar em constante atualização, assim. Então acho que essas coisas são importantes, cara. Primeiro, o diálogo e segundo, a simplificação da área, né? Não falar numa linguagem mais acadêmica, mais formal para o atleta se Uhum. assustar. Ah, esse cara sabe muito, né? Eu acho que se tu não sabe explicar as coisas para uma pessoa leiga, até tu não consegue entender muito bem aquilo que tu tá comunicando. Com certeza. Falar o porquê das coisas, né, acho que é Isso. fundamental, né. Você já chegou a comentar ali comigo da nutrição pré e pós-treino, né.
Mas eu queria te perguntar agora, mais especificamente, sobre a nutrição pós-jogo. Como que ela ajuda na recuperação do atleta ali, principalmente com esse calendário complicado que a gente tem no Brasil, né? Isso, tu tocou num ponto importante, Ana, porque assim, quando a gente está fazendo uma partida e os atletas têm conhecimento de que a próxima partida é só daqui uma semana, 10 dias, eles geralmente aderem menos àquilo que a gente propõe no vestiário pós-jogo, né? Mas quando tem um calendário apertado, a gente tem até já tem uma carta na manga ali para se comunicar, olha, tu precisa dos suplementos, tu precisa da alimentação, porque a gente vai ter um jogo ali na frente, o calendário tá apertado, a janela de recuperação é menor. Cara, o que a gente utiliza, assim, né? Pensa, vamos primeiro falar o que a gente usa e depois a gente, dentro do futebol, tá? Que isso aqui não é nenhuma criação do Sim, sim. Grêmio ou de outros clubes. Ah, primeiro tem a suplementação ali, que eu acho que é uma parte super importante, primeiro porque quando o atleta sai de uma partida de futebol, o corpo dele, né, pensando no estresse físico, assim, mecânico, ele tem um rompimento de fibras musculares, então a gente tem que repor proteína para ele poder fazer essa síntese proteica. Segundo ponto seria a reposição de carboidrato, ele tem uma depressão de glicogênio. Glicogênio, para quem não sabe, glicogênio muscular e hepático é uma reserva de glicose dentro desses tecidos. Então, basicamente, a glicose a gente utiliza como energia. Então, se o cara joga muito, ele vai perder o glicogênio. Então, o Uhum. carboidrato ele tem essa finalidade. Aí a gente utiliza alguns ergogênicos, creatina, beta-alanina. Então, isso é bastante específico, né, para atletas, mas a gente faz um blend ali de suplementação e oferece para ele, pensando nesses objetivos que eu acabei de falar. A gente também fornece alimentação dentro do vestiário, até para esse atleta garantir, porque o que pode acontecer? A gente não fornece alimentação no vestiário, por exemplo, tá? Aí o cara vai ali, toma um suplemento, vai para casa. Aí a mulher tá esperando ele, e aí ele, vamos pedir um sushi, vamos pedir um hambúrguer. O cara quer comemorar daqui a pouco a vitória. Tu entende que esse tipo de alimentação não tornaria, não, né, não criaria um ambiente favorável para a recuperação desse metabolismo que foi Uhum. muito estressado com a partida. Então a gente prefere garantir. Claro que assim a gente tem uma margem de aderência, né? Um ou dois sempre vão sair ou vão pegar e não vão comer. Mas, no geral, nós, como setor, a gente tem que garantir que o atleta tenha a oportunidade, se quiser, de se recuperar melhor. Então, já a gente tem, por exemplo, opções de bem comida de verdade, assim, macarrão, uma galinhada, sabe, um purê de batata com frango, cara, é bem carboidrato, proteína para ele ter, mas com alimentos de verdade, isso é importante, né? Uma alimentação mais in natura, assim. Então, isso é importante, cara, a gente garantir tanto a parte da suplementação, mas também que eles possam ter uma refeição pós-jogo aí para poder aguentar os próximos dias. Aí, geralmente, dependendo do horário do jogo, ele já treina no outro dia, nem que seja pelo turno da tarde. E aí, sendo assim, eles também conseguem fazer as próximas refeições no clube. Então, Uhum. eles também, né, de maneira geral, são bem assessorados, assim. Hoje em dia os atletas têm mais juízo também, né? Tem, tem. E, cara, é aquilo que eu acabei de falar aí umas perguntas atrás. Eu ouço muito essa frase, assim, mas a gente, o ano tal lá, o 2010, o Flamengo foi campeão comendo, sabe? Cara, em 2010, né? Em 2024 não vai ter mais isso, sabe? Um espaço. Eu sempre falo, cara, é umas brechas que as pessoas usam para tentar te convencer, mas, cara, a Uhum. ciência do esporte tem evoluído cada vez mais. É a mesma coisa que a gente pensar num carro de Fórmula 1. Cada vez Uhum. mais, cada ano que passa tem mais tecnologia. Se tu pegar o Sim. carro do Hamilton, que foi campeão lá 10, 15 anos atrás, não sei especificamente a data, mas aquele carro correu lá em 2011, 12, ele não vai ganhar hoje. Ele Sim. não ganharia hoje, porque hoje nós temos muito, muito, muito mais tecnologia. Então, a ciência dentro do esporte, dentro do futebol, mais especificamente, ela também evoluiu demais. Então, se a gente ficar pensando, né, a gente vai acabar ficando para trás. Né? Eu Sim. falo a gente assim, num termo mais generalista, pensando em profissionais da área. Então, o que é mais interessante seria a gente, primeiro, poder criar esse ambiente favorável dentro do clube com o atleta e depois encorajar as autoridades também a comprar a briga, né? E poder colocar isso na prática aí, porque isso faz muita, muita diferença. Tu pode ter a Com melhor certeza. preparação física, pode ter a melhor medicina, pode ter um programa de reabilitação perfeito.
Se tu não der o combustível pro cara que é a nutrição adequada, Não esse cara adianta ele vai nada. quebrar, né? Você já comentou ali uma coisinha ou outra, mas eu queria te perguntar mais especificamente sobre essa parte dos suplementos. Quais que são os suplementos mais utilizados pelos jogadores e por quê? Dentro do futebol, eu tenho alguns amigos que trabalham em outros clubes, né? E o que eu posso dizer assim de mais generalista é que a gente não pode fugir muito da suplementação de proteínas hoje, né? Hoje no pós-treino a gente brinca que é quase que obrigatório. A utilização de carboidratos ela vai depender da demanda ali, de quanto o atleta está conseguindo ou não pela dieta, né? Mas tem alguns clubes que usam, outros não. Existem alguns suplementos ergogênicos que são bastante famosos, e quando eu falei ergogênico, é algo que melhora a performance, né? E, cara, que seria a creatina e a betalanina, né? Hoje eu acho que são dois grandes suplementos dentro do esporte. A gente pode usar a cafeína também de forma mais tópica, assim, pô, tem uma partida, vou usar pré-jogo. Não é um suplemento que se usa diariamente, porque a pessoa pode ir criando resistência, então vai tendo que usar Uhum. doses maiores, e não é bom tu ficar estimulando também esse aumento da pressão arterial. Então, cara, tem diversos, né? A suplementação é um mundo, mas eu acho que esses quatro, cinco que eu acabei de citar, assim, são com certeza o carro-chefe, assim, talvez alguns usam o ômega 3, alguma, né, uma propriedade mais anti-inflamatória, mas, cara, num geral, assim, eu acho que aquilo que eu te falei ali, proteínas, carboidratos, creatina e betalanina, hoje é o carro-chefe, assim, dentro do futebol no Brasil. E aí deve ter, todo nutricionista tem aquele outro suplemento que coloca na rotina ali, mas Sim. aí menos, né, traria, assim, não menos importante, mas talvez com Uhum. outra representatividade, né? Mas, Sim. cara, esses quatro aí tu tem que ter, cara. Tu tá dentro do setor de nutrição, dentro de um clube de Série A, tu é obrigado a trabalhar com esses caras aí. São a base, né? Você trabalha, né, dentro do Grêmio, mas como você falou, é um período curto, né? São apenas 2 anos. Mas nesse período de tempo, quais os principais insights que você já teve e que você gostaria de compartilhar com outros profissionais da sua área? Ou com quem está começando na nutrição também? Cara, eu acho que tem um grande insight assim que eu aprendi, que é quando tu atende consultório, por exemplo, tu toma a tua decisão ali, tu faz a conduta, tu passa para o paciente volta um mês, 2 meses depois, e tu vai tirar o Uhum. resultado. Quando tu vivencia o dia a dia com as pessoas, tu começa a ver que talvez as pessoas não estão tão dispostas, ou talvez não seja esse o termo tão dispostas, mas talvez elas não consigam realizar aquilo que tu acha que é mais ideal, né? Então, o que que é interessante? A gente adequar o feito é melhor que perfeito, né? Então, de vez em quando, tu acha que, pô, eu preciso disso aqui para esse cara estar bem, mas esse cara não vai conseguir te entregar isso, ele não vai conseguir chegar aqui. Então, tu tem que trabalhar com um degrau abaixo. E tu pegar os feelings do grupo, assim, isso é o mais complicado, porque quando tu lida ali com 30, com 35 atletas, é muita gente para te decorar padrão alimentar, suplemento. Só que conforme vai passando o dia, tu vai pegando isso. Porque é aquela Uhum. coisa do dia a dia mesmo, tá todo dia entregando suplemento pro cara, o cara, ah, hoje não, porque eu treino é de manhã e eu prefiro almoçar e não tomar, porque se eu tomar o suplemento eu não vou conseguir almoçar. Então, eu acho que o mais interessante, cara, trabalhando com esporte coletivo, acho que essa seria a ideia. Tu vai pegando as nuances de cada atleta, que é diferente de quando tu faz essa assessoria individualizada. Então, Uhum. quando tu trabalha com um grande grupo, tu vai pegando essas nuances e tu vai vendo, pá, com esse aqui eu consigo trabalhar um pouco melhor. Se eu quero introduzir uma, se eu quero introduzir uma nova ferramenta ali dentro do setor de nutrição com os atletas, um novo suplemento, quem que eu tenho que encorajar? Encoraje o líder do grupo, porque o líder do grupo aderindo, olha, não, vamos lá, que isso aqui vai melhorar. Então tu Vai dar o acerta com o exemplo. cara é, então tem diversas pequenas coisas assim que dá para fazer dentro do futebol, que dentro do futebol e dos esportes coletivos, que facilita a introdução assim de novas ideias, enfim, tu precisa mudar alguma coisa, porque não dá para chegar de forma amadora assim, não, eu vou implementar tudo ou eu vou tirar tudo, cara, não funciona. O grupo não vai aderir, né? Então tu tem que ter estratégias para fazer uma melhor prescrição ali para o todo. Porque tem que lembrar que tu não vai falar só com o zagueiro ou só com o lateral, tu vai falar com todo o grupo. Né? Tu é o representante do clube dentro daquele setor. Uhum. Então tu tem que ter formas de fazer esse tipo de ajuste, senão,
tu acaba não conseguindo trabalhar. Boa. Agora fechamos essa parte profissional, né, digamos assim. Vamos para as perguntinhas rápidas aí, curiosidades. Primeira pergunta que eu sempre faço é qual que é o seu jogador preferido? Falar atleta preferido, né? Porque pensando em dedicação, assim, pela área, eu acho que eu admiro muito o Cristiano Ronaldo como atleta, então colocaria o nome dele aí. Teriam outros, mas acho que ele é o mais, assim. Boa. E qual que é a sua jogadora preferida? A jogadora é a Marta. Acho que mais fez história no nosso país e com certeza é o maior nome. Qual que é o estádio que você mais gostou de conhecer até hoje? Ah, o estádio é a Arena do Grêmio. É o mais bonito do Brasil. Eu já fiz o tour lá, é bonito mesmo, sou É testemunha. bonito. E um estádio que você sonha em conhecer um dia, qualquer lugar do mundo? Acho que o Santiago Bernabéu. Não fui e gostaria de ir. Depois da reforma agora, então. É melhor ainda, né? Qual o momento mais marcante da sua carreira até hoje? O momento mais marcante, acho que foi a primeira vez que eu fiz um jogo pelo profissional, porque quando eu entrei ali no setor de nutrição do Grêmio, eu fazia alguns jogos para fazer uma transição, assim, para ir experimentando pela transição. Então, que era uma equipe que tinha, era uma mescla do sub-20 com alguns profissionais. E Uhum. aí, quando eu vou com a equipe principal concentrar e entrar na arena lá, foi um dos momentos mais legais para mim, assim, que eu muito fui na arena como torcedor, né, mas aquele momento foi bastante marcante ali. Agora perguntaram ao nutricionista, na sua opinião, qual que é o lanchinho ali, o melhor lanchinho para acompanhar um joguinho de futebol? Ah, eu acho que é pipoca. Pipoca não tem erro, pipoca é democrática. Boa. Qual que é o seu esporte preferido depois do futebol? Imagino que o futebol Depois, seja o preferido. sim, cara, depois do futebol, eu gosto. Cara, eu fiz ginástica olímpica quando eu era mais novo, né? Então, eu tenho um pé assim na ginástica olímpica. Um pouco de cada, assim, um pouco na ginástica, um pouco no futebol. Mas, cara, acho que eu poderia citar a ginástica por esse motivo, assim, mas o futebol é o que me ocupou ali desde a minha adolescência, então é capaz de ser até insubstituível, mas tendo que falar algum, talvez então seria ginástica olímpica. Boa. E um atleta de outro esporte também que você tem como referência, assim? Eu acho que o Federer no tênis, Bom esse, nome, bom nome. não sei, pensando rapidamente, falaria o nome dele, assim, mas talvez teriam outras referências que não me vêm à cabeça agora. Mas é uma boa resposta. Qual superpoder você gostaria de ter? Ah, de superpoder, ficar invisível. Ficar invisível, melhor coisa. Agora também, né, uma pergunta curiosa para se fazer para um nutricionista, qual que é o seu prato preferido? Prato preferido, cara, eu tenho um prato preferido que é o arroz e feijão. Cara, sou apaixonado. Todo dia eu como, é difícil eu não comer. Acho que é o mais brasileiro impossível e eu gosto demais, cara. Arroz, feijão, se tiver um frango junto ali, quase que uma laminota, mas sem a batata frita daí. Mas melhor, para mim, o melhor prato que tem é arroz e feijão. É o que você falou, né? É o básico que funciona, né? É o básico que funciona. Arroz e feijão para mim, é melhor que tem. E agora, para fechar, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? Cara, eu gostaria de ser lembrado, pensando no mercado de trabalho, como alguém que sempre fez o melhor para os atletas. Quando a gente pensa na nutrição, a gente tem que atuar sempre com muita integridade, que por aquele motivo que eu te falei, né, de não ser corrompido por empresas, enfim, por parceria, eu acho que a gente tem que tomar a melhor conduta, independente daquilo que a gente que tem à nossa volta, né? Então, cara, um bom profissional, acredito eu, que tenha que ter esse senso esse discernimento do que de fato o atleta precisa e aquilo que tu precisa prescrever para ele, né? Seja por alimentação, por suplemento, alguma indicação mais generalista de saúde, né? De melhorar o sono, de não estressar tanto, porque hoje em dia a saúde tem muito conflito de interesse nos cuidados. Então eu quero ser lembrado como esse profissional que sempre pensa no atleta, né? O melhor para ele, enfim, as melhores intervenções e de ser junto com isso, né? Junto desse lado profissional, ser alguém que também os atletas gostem. Acho que isso que mais marca. As pessoas lembram de pessoas que nos ajudam, de pessoas que fazem a gente se sentir bem
Então eu quero deixar essa marca, assim, cada atleta, pelo menos que eu atendi, de alguma forma que eu tive perto na rotina, de que eles lembrem de um cara que estava ali dando assistência, né? Já recebi esses feedbacks de grandes figuras dentro do Grêmio, fiquei muito feliz, né? Tu é um dos caras que é mais legal, né? Era um termo, assim, eu não lembro, não lembro muito bem a palavra, mas, cara, eu ouvi aquilo, caramba, até ontem eu vi esse cara na TV e, sabe, tava ouvindo ali, é um grande líder, assim, da equipe, mas eu fiquei muito feliz, assim, quando eu ouvi, porque de fato é isso, é tu fazer a pessoa se sentir bem no dia a dia, a pessoa não quer suplementar, e aí tu começa, enfim, tu pergunta os porquês, aí tu, não, tudo bem, se tu não tá tão bem, então a gente não precisa fazer isso hoje, amanhã vamos reavaliar. Então, acho que esse cuidado, esses pequenos cuidados com a palavra no dia a dia, as pessoas vão se sentindo melhor ao teu lado, né? E daqui a Uhum. pouco de certa forma, aderir melhor aí aquilo que tu propor. Boa. Aliar o lado profissional com o lado humano, né? Claro. É É, o isso. lado humano, exatamente. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Acho que eu gostei muito da nossa conversa aqui. Imagino que quem vai assistir depois também vai gostar. Trouxe muita informação interessante, muita informação bacana. Então, deixa agora esse espaço aí para você encerrar o nosso vídeo aí, deixar redes sociais também, fica à vontade. Então, muito obrigado pelo convite, Ana, por estar falando aí do trabalho do nutricionista dentro do futebol, né? Eu falo aqui da atuação do Grêmio, mas tem outros vários colegas que trabalham em clubes, Série A, B, C, enfim. E esse é um mundo ainda muito pouco divulgado dentro da nutrição, né? A gente fala nutrição esportiva, mas a gente sempre acaba naquela coisa de emagrecimento, ganho de massa muscular, que é um processo válido dentro da área, né? Mas que também a Uhum. gente tem outras coisas para explorar dentro da nutrição. E feliz aí por tu estar proporcionando também esse espaço aí aos profissionais do futebol, né? Que muitas vezes não ficam mais no bastidor ali, não aparecem tanto como os atletas e a comissão, mas que as pessoas estão por aí, as pessoas existem. Então, cara, obrigado pelo convite aí, tá? E quem quiser acompanhar redes sociais, rotina, enfim, o meu Instagram é @nutri, Bruno Guerra. Eu estou no LinkedIn também, enfim. Então, para quem se interessar, conversar sobre nutrição no futebol, querer alguma opinião em relação a algum caso, fico bastante à disposição e gosto de trocar ideias com outros profissionais da área. Tá bem? Obrigado mais uma vez, então, Renan. Se você chegou até aqui porque você gostou desse vídeo, então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar muito. E comenta aí embaixo também o que você achou. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.